minha gente! Estamos hoje no 6º take da Jornada Relíquia e hoje a gente vai falar sobre arte. Afinal de contas, o que é a arte de um filme? Quando a gente fala assim no primeiro momento, parece que a arte é basicamente deixar o filme mais artístico. E a verdade é que, sim, existe isso aqui, mas a arte de um filme está muito mais relacionada à narrativa do filme. É através da direção de arte que a gente cria o mundo que você vai ver através da câmera. Então, quando você pensa nas locações do filme, ou seja, onde ele se passa, é uma cozinha, é um campo aberto cheio de flores, é uma oficina monstruosa, é uma oficina monstruosa da década de 20 ou uma oficina monstruosa de 2056. Então, todas essas respostas a arte consegue trazer de forma visual para você. Sem que você precise contar isso no filme, sem que o personagem precise falar sobre isso. Basta que você veja veja o filme e você vai entender o que está acontecendo. Então, a arte basicamente cria o universo do filme. E ela cria ele através de cores. Então, ela vai escolher uma paleta de cores para cada cena e essa paleta vai trazer pra gente sensações de atmosfera. Ela cria os figurinos dos personagens. E aí os figurinos também trazem muito pra gente essa questão de época, de quem é aquela personagem. É uma personagem que tem uma renda financeira melhor ou tá numa situação muito difícil. É uma personagem que gosta de coisas hippies, é uma personagem muito certinha. Isso tudo, o figurino vai contar sobre a sua personagem sem que ela precise falar sobre. Sobre as locações, é muito legal pensar nelas como personagens também do filme. Então, o que elas contam sobre o que tá acontecendo ali? É uma locação que já está desgastada pelo tempo? É uma locação que foi recém-reformada? Isso conta muito pra gente sobre a história. Muitas vezes, quando a gente lida com ficção científica, as locações não existem de verdade. Então é legal você pensar que lá atrás, na direção de arte, aquilo tudo foi desenhado do zero e existe um universo completamente novo ali. Quando a gente estava pensando na locação e nos figurinos pros personagens do Relíquia, a gente quis trazer muito essa sensação justamente da casa que era grande e de dois irmãos que estavam lá sozinhos. Então, a gente trouxe muitos elementos de uma casa que estava sendo habitada por duas crianças naquele momento. Então, tinha algumas coisas que não eram feitas por adultos, por exemplo. Claramente uma criança pensou naquilo e uma criança fez aquilo, né? E aí existem momentos como a cabaninha e a forma como eles se vestem em casa. Então, por exemplo, a Sophie, ela chega em casa do colégio e ela continua com o uniforme até o fim do dia. Que é uma coisa que eu acho que se tivesse um adulto ali, ele faria a criança tirar o uniforme em algum momento antes de dormir. Então, tudo isso é pensado pela arte, todo esse universo é criado pela arte. E existem essas frentes, a frente de locação, a frente de figurino, a frente de objetos de cena, então, que a gente chama de props, que são esses pequenos objetos de cena que os personagens interagem com ao longo do filme. Então, a arte precisa pensar tudo isso. Ela precisa pensar todos esses detalhes. Que camiseta o personagem usa, que caneta ele usa para escrever. Tudo isso faz parte do processo de criação da arte de um filme, que precisa ter uma consistência do começo até o fim, mas que varia na evolução do filme. Dentro desse processo, a gente pode brincar muito com as coisas. Então, como funciona o corte de cabelo da sua personagem? É um corte curtinho? Ou ela tem um cabelo muito longo? Isso tudo vai da personalidade dela. Seu personagem usa muitos acessórios? Ou ele é um personagem mais limpo? Ele só usa a roupa do corpo mesmo, e é isso. Como você veste o seu cenário? Então, você coloca muitos objetos pela casa? Ou é uma casa também mais vazia? É uma casa muito colorida ou uma casa mais monocromática? Tudo isso vai passar sensações diferentes para o seu espectador. E conforme você passa sensações diferentes, você também dá pistas pro seu espectador sobre a história. Você pode deixar pequenos easter eggs lá dentro, que são essas dicas visuais de coisas que vão vir depois. Isso a gente fez um pouquinho no Relíquia também. Existem alguns objetos-chave que se repetem na narrativa e que, pro espectador mais atento, vão dar uma nova camada de significado pra história. Então, é muito legal pensar na arte como não só uma frente, um departamento, né, que deixa a cena bonita, mas que também traz muita narrativa para esse processo. E traz isso com cores, traz isso com objetos, traz isso com figurinos, traz isso com cenários, enfim. É justamente essa pessoa ou essa equipe que traz todo um mundo para ser filmado no seu filme. E é isso, pessoal!
pessoal, esse foi o sexto take da Jornada da Relíquia. Espero que vocês tenham gostado. E também espero que vocês façam uma excelente direção de arte, não só nos filmes de vocês, mas nas fantasias de Halloween também. Até mais!